Deixa a pessoa se estão chegando ainda, eu acho. Então. Só ativar aqui. O pessoal está chegando, porque lá no convite apareceu 20 horas. Talvez tenha confundido algumas pessoas, professor. Tá. É porque quando a gente... quando a agora. Agenda... É agora já. Online. Já ativo aqui. Mandar a foto que aí a galera já fica sabendo. Porque quando bota para agendar, ele faz ali 1 hora na frente. Boa noite, professor Assim. Boa noite, alunos. Tudo bom? Boa noite. Professor Vicente aqui. A partir de agora, estou ativando o modo de gravação da aula de Computer Vision. Professor Assim, fica à vontade aí. Qualquer coisa eu vou estar ouvindo e dou suporte por aqui. Tá? Boa aula, pessoal. Tá bom, obrigado. Tá bom. Boa noite, gente. Tá todo mundo aí? Sim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá bom. Tá bom, então, eu vou começar a compartilhar a tela. E hoje a gente vai falar sobre Object Detection e Recognition. Então, só me falam que vocês estão vendo meus slides. Sim, estamos vendo. Sim. Tá bom, beleza. Então, hoje a gente vai discutir sobre Object Detection e reconhecimento, que detecção do objeto e reconhecimento do objeto. Então, vamos começar com a detecção dos objetos. O que é detecção do objeto? Detecção do objeto é localizar que onde numa imagem, onde estão objetos e qual em mundo real. Então, como que vocês podem ver aqui, por exemplo, aqui essa é um ônibus, aqui tem várias pessoas, então ele está detectando local, tipo um bounding box através do objeto que vocês estão tentando detectar. O trabalho do Object Detection é achar essa bounding box através do objeto que a gente quer detectar, né? Então, se nós temos uma imagem e achar onde esse objeto é dentro de uma imagem, ao fazer predição do local do objeto do classe particular, como que podemos fazer esse trabalho, tipo como que ter feito essa tudo critéria que chama detecção do objeto. Então, geralmente, local do objeto está representado com bounding box. Bounding box é um square, assim, tipo, por exemplo, aqui, essa que vocês estão vendo no vermelho, esse é ground truth do um cavalo, né? Então, esse cavalo é, tipo, no mundo real, esse é cavalo. Então, o que nós precisamos localizar? Se a gente não tem essa bounding box vermelha, a gente precisa achar um bounding box onde tem essa cavalo. Então, tem aqui que está representado essa azul, que é predição do um trabalho que ele tentou achar onde é essa cavalo dentro do objeto. Como que a gente vai avaliar que esse objeto que a gente achou está no local certo ou não está no local certo? Geralmente é que chama interação do intersection over union, que está calculado assim, tipo, por exemplo, A é um ground truth valor e B é a predição. Então, se essa é maior, intersection of union é maior que 0,5, então isso tem um matching com ground truth. Então, como que está feito, tipo, em geral, essa detecção do objeto? Primeira coisa que a gente acha, o que algoritmo do Object Detection acha, e
region proposals. Region proposals são muitas regiões que por exemplo, aqui ele tenta fazer muitos bounding box aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tipo muitos bounding box aqui e vai tentar achar qual bounding box é objeto mesmo. Então essa tipo region proposals são regiões que podem ser objetos, não necessariamente que a gente sabe ainda que eles são objetos, mas a gente acha, tipo, o nosso algoritmo tenta marcar umas calculações que, aqui pode ser, aqui pode ser, aqui pode ser, aqui pode ser. Então, ele tenta, e depois, segunda fase, tipo, se a gente tem muitas regiões marcadas que aqui pode ser nosso objeto, o que ele faz? Ele calcula features dessas bounding box que a gente tem, todos os region proposals, que eles estão objetos ou não estão objetos. Então, depois ele faz classificação, que qual tem maior possibilidade ou probabilidade de ter esse objeto que a gente está tentando achar. Então, aqui que vocês estão vendo, aqui pode ser, vocês estão vendo que region proposals são essas, por exemplo. Essas são todos os region proposals para um copo aqui. Tipo, um copo está aqui, ele colocou region proposal aqui e aqui, tipo, muitos region proposals que vocês estão vendo bounding boxes vermelho, essas todas são region proposals. E essa, no final, o que a gente quer é esse objeto, essa bounding box que tem, que está com maior intersection of union com ground truth. A gente tem que achar objeto de verdade. Então, no começo, tipo, Object Detection tem muitos métodos que estão sendo feitos. No começo, eles estavam, tipo, maior Object Detection Methods estavam feitos com handcrafted features. Handcrafted features que chama essa hard features, e nós temos surf features que vocês já trabalharam, SIF features, essas são handcrafted features. O que significa handcrafted features? Handcrafted features é que vocês falam para a imagem como que ele tem que calcular dentro da imagem. Por exemplo, calcular edges, ao bordas. Isso é um handcrafted, porque você tem uma equação, uma matemática através dele, que ele tem que passar essa no toda a imagem. Essas são handcrafted features. E depois, o que eles faziam? Eles colocavam para achar essas region proposals. Ele passava em toda a imagem, tipo, por exemplo, primeira region proposal aqui, segunda aqui, terceira aqui, tipo, para achar, para fazer um sliding window em toda a imagem inteira para achar region proposal. E depois achar features dentro dos todos os region proposals e comparar com o nosso ground truth que a gente teve talvez no começo, que a gente falou que essas features, a gente teve uma imagem do objeto, por exemplo, esse copo, e a gente calculou as features, e essas features a gente vai comparar em cada imagem que a gente tem. Por exemplo, eu tenho a segunda imagem, que eu tenho essa copo aqui, e ele vai tentar tipo, comparar essa copo, tipo, achar features dessa copo e comparar com features dessa copo, que essas features a gente já teve e a gente já sabia que essas são objetos. Esse é o objeto de interesse nosso. Então, ele vai calcular, ele vai achar que esse é objeto do mesmo classe. Então, como que ele vai saber? Ele vai comparar essas features com features dessa imagem. Se dá um match maior que 0.5, por exemplo, a gente calculou um threshold, e ele vai falar que esse é objeto. Se não for o caso, se tem outro objeto, ele calcula features, compara com isso, mas claro que isso vai aparecer menos que 0.5, então ele vai falar que isso não é objeto. Mesmo sendo, vocês podem achar que isso vai acontecer na imagem inteira.
E, isso. Então, eu vou falar sobre alguns trabalhos que eram mais importantes nessa época quando começou Object Detection. E primeiro é Hard-like Features, que são features parecido com bordas, mas não necessariamente, porque vocês podem ver que essa é um feature com 3 pixels. Então, isso vai ser colocado em todos os pontos no imagem. Pode pensar em bridge todos os region proposals para achar, para calcular features deles e depois comparar com features do imagem original, ao objeto original, para detectar objeto. Isso, Viola Jones, que primeira vez que eles usaram hard-like features, é importante, essa método era para a detecção dos rostos, e muito trabalho muito substancial em face detection. Então, era mais ou menos isso. Então, depois, como que ele fazia? Porque nós temos muitos proposals, né? Como que ele fazia? Ele fazia sliding vendo no imagem inteiro, tipo, começando com o primeiro pixel até embaixo, tipo, você tem 10.000, 20.000 pixels, ele vai fazer um bounding box do um tamanho para todos os pixels que existem no imagem. Então, vocês podem pensar que isso vai ser um pouco trabalhoso. Então, como que ele vai achar no final, quando ele calcula as features de todos os regiões do interesse, e ele vai achar como que ele vai achar o objeto, usando non-maximum suppression, ele vai minimizar. Vocês podem pensar que ele vai usar um greedy algoritmo para maximizar essa região, essa nosso region proposal, e todos os region proposal ele vai fazer non-maximum suppression, e todos os valores que são baixo de um threshold vai ser descartado, e no final a ideal é que a gente vai ter um objeto, uma detecção por objeto, mas pode ser um pouco mais porque ele está fazendo non-maximum suppression. Então, segundo trabalho era histograma do gradiente. Gradiente, vocês sabem, gradiente é usado bastante para gradiente, é usado para edge detection, né? Que vocês sabem em X e em Y também. Então, o que esse trabalho faz? Ele divide a imagem em blocos, tipo, em cada region proposal, e depois ele calcula histogram of gradient em todos os lugares, em todos os blocos que ele fez, né? Então, depois vai comparar com features original. Então, vocês podem pensar que esse é o nosso ground truth, ao objeto que a gente quer achar. No começo, ele vai usar essa para criar histogram of gradient, e depois, quando tem outra imagem, por exemplo, nessa imagem, ele vai fazer histogram of gradient dessas, e depois comparar essas histogram of gradientes dos dois objetos. Vocês podem pensar que nessa imagem, que a gente tem uma imagem, isso vai ter muitos region proposals, então ele vai comparar com tudo, todos os region proposals separadamente, achando, usando Hog features,
comparando com ele, qual que vai ter valor maior vai ser detectado como objeto. Interessante, isso podia ser feito como pixels também. Tipo, vocês usam pixels, todos os pixels dessa e comparam direto, mas tem muitos problemas que eu vou falar na frente. Eu acho que eu coloquei em algum lugar. Talvez no final, no Object Detection, Object Recognition, eu coloquei esses problemas, que tem os mesmos problemas para Object Detection também. Então, depois, pessoas usaram Deformable Parts Model. Então, o que ele fazia? Ele dividia objetos em partes pequenas e depois ele tentava achar, tipo, por exemplo, essa imagem, ele dividia esse objeto em pequenas partes e comparava todas as partes diferentes e depois fazia uma soma no final, o que ele fazia? Ele comparava essas todas as partes separadamente, tipo, fazendo você pode achar que, tipo, fazendo sub-images dentro de um objeto e depois pegar features dessas sub-images e comparar essas features com no imagem do teste, todas as features dos sub-images aqui também criando sub-images. Então, assim, ele fazia comparação e depois, quando tem essas features, como que ele fazia comparação? Ele usava um classificador que chama SVM para fazer classificação dos objetos, que ele é objeto ou não é objeto. Então, depois disso, que teve alguns trabalhos que até aqui que pessoas faziam isso no imagem inteiro. Tipo, imagem inteiro é muito trabalhoso, ele é muito demorado também. Então, o que eles faziam? Eles usavam todas as imagens, todos os region proposals, todos os pixels para region proposals. Mas nesse caso, esse trabalho do 2013, tipo eles não usam mais aquele sliding window operation, mas o que eles fazem? Eles têm um objetivo, uma função do objetivo que como que ele vai achar objetos ao region proposal em lugares específicos. Tipo, pode pensar que ele tem algumas pessoas que fazem tipo tentar, tipo, aleatório, colocar aleatório não significa aleatório, tipo, uma distribuição gaussiana, por exemplo, ele coloca a distribuição gaussiana e fazem region proposals assim, tipo, poucas region proposals, e tenta achar que onde tem matches mais possível. Então, se tem mais que tipo 30% match em algum lugar, então ele coloca um pouco mais region proposal naquele lugar. Se tem menos, então ele descarta aquele região e não faz mais region proposal naquele região. Então, como que assim você pode pensar que tipo ele fez um region proposal aqui, mas ele não achou nada, então ele não vai fazer isso no lugar inteiro, tipo, todos os aspectos que estão dentro dele. Então, ele não vai usar esses aspectos para testar se pode ser region proposal, pode ser objeto aqui ou não. Então, assim, ele faz menos region proposals. Então, como que vocês sabem que depois, tipo, 2010, 2011 pessoas começaram a usar deep learning muito, né? Então, isso inovação computacional também teve muitos trabalhos que pessoas muitos problemas foram resolvidos em melhor forma usando deep learning. Por exemplo, object recognition, ele melhorou qualidade, segmentação, classificação.
Então, mesmo que foi feito para a detecção dos objetos. Então, detecção dos objetos, vocês podem ver que antes do Deep Learning, ele estava mais ou menos 33,70%. Então, com Deep Learning, em essas 6, 7 anos, ele chegou até 83, 84%. Então, tem bastante, improvement, melhoria após Deep Learning. Vocês podem ver, esses são alguns trabalhos que pessoas fizeram. Então, no Deep Learning, esses são dois tipos dos Deep Learning que pessoas usam, Convolutional Neural Network, é normal que pessoas usam para Object Detection ou Object Recognition, mas tem dois tipos que eles fazem. Primeira é a Two-Stage Method e segunda é One-Stage Method. Eu vou falar sobre a Two-Stage Method. Two-Stage Method, o que ele faz? Antes ele coloca Region Proposal, mesmo como que estava sendo feito antes do Deep Learning. E depois ele faz classificações dos regiões e depois fazer detecção. Então, vocês podem ver Region Proposal. Um exemplo deles é Region Convolutional Neural Network, Fast Region Convolutional Neural Network e Fast Region Convolutional Neural Network. Então, vocês podem ver aqui como que Region Based Convolutional Neural Network, o que ele faz, esse artigo que a gente viu agora, que ele fazia selective search, né? Ele faz Region Proposal seletivo, pode dizer que é o mais smart, né? Que a gente viu esse artigo um pouco, 2 slides antes. Então, depois, o que ele faz? Ele extrai Convolutional Neural Network Features em essas regiões que ele selecionou, né? E depois faz classificação usando SVM, que vocês podem ver aqui, nós temos essas input image, e ele fez extraiu Region Proposals, mais ou menos 2.000, dependendo do tamanho do imagem, né, que nós temos, e depois tentar, fazer warping, você pode pensar que pegando essa imagem em diferente movimento, sabe? Se nós temos uma imagem, ele pode fazer movimento, translação e escala também diferente. E ele faz warping dessas imagens assim e depois usa essas Region Proposals para passa no Convolutional Neural Network. O que Convolutional Neural Network faz principalmente? Ele tenta aprender filtros para representar essa imagem que nós temos. Isso é muito parecido com o humano faz. Oi? Alô? Vocês não estão escutando? Agora voltou. Tá tudo normal, sim. Tá, comigo também estava normal. Não ficou mudo comigo, mas talvez teve algum problema. Tá, então eu vou explicar isso RCNN em geral. Talvez uma pessoa perdeu um pouco por causa do mudo, né? Então, nós temos input imagem, ou como que RCNN funciona. RCNN faz Region Proposal mesmo que o Ojlin faz, né? Ele faz, não extrai Region Proposal em toda a imagem, mas fazer pesquisa seletiva para fazer Region Proposal. E depois, o que ele faz? Ele faz warping dos Region Proposal. Warping é para não ter problema de translation, rotation e escala, né? Então, ele faz isso e depois passa para Convolutional Neural Network que está criado
Convolutional Neural Network, geralmente, o que o trabalho do Convolutional Neural Network, ele tenta aprender filtros, mesmo que vocês fizeram filtro filtro para edge detection, filtro para smoothing, ele tenta aprender esses mesmos tipos de filtros, mas automaticamente, não necessariamente que vocês vão fazer essa filtro, você tem que tipo Convolutional Neural Network tem que aprender. Então depois ele no final ele vai ter um feature vector, e essa feature vector vai ser usado no SVM, Support Vector Machine, um classificador para classificar todas as regiões ao region proposal que nós temos como objeto ou não objeto do interesse que a gente fala, né? Então, a FastCNN é um pouco diferente que RCNN. RCNN era um pouco mais demorada porque tinha duas coisas, tipo fazer computação do CNN feature, depois treinar um classificador baseado nessa feature do Convolutional Neural Network. Então, vocês podem pensar que tem dois treinamentos do Convolutional Neural Network, aprender essas features e depois classificar. O que faz RCNN fez? Ele só mudou feature extraction e classificação dos objetos. Ele fez só um modelo que vai fazer as duas coisas. Tipo, ele não vai extrair só features, no mesmo tempo ele vai classificar os features também. Então, para isso, no final eles fizeram um classification layer e todos os objetos que eles teve, ele aprendeu criar uma arquitetura que vai aprender todos os objetos, todos os filtros para todos os objetos no mesmo network. Então tem um tipo de classificação dentro dele para achar objetos. Então cortaram aquele parte do SVM nesse caso. Então, e outro tipo dos métodos são Anchor-Based Methods. Como que Anchor-Based Methods fazem? Anchor-Based Methods são, assim, tipo, humanos. Eles são semi-supervised. Vocês podem pensar que semi-supervised como que quando vocês estão fazendo detecção dos objetos, o que vocês fazem? Vocês dão uns anchor points. Anchor points vão falar que quais são shapes do objeto que você está tentando procurar onde essa em quais lugares, não necessariamente lugares, mas quais ele pode ser achado mais vertical ou ele pode ser achado mais horizontal. Esses detalhes que anchor points podem dar. Tipo, anchor points tem rotation, tem translation e tem escala também. Então, assim, é mais facilidade para o neural network aprender rápido essa detecção dos objetos. Por exemplo, uma pessoa que geralmente anda, é mais fácil, mais possível na imagem que ele vai ser encontrado em cima para baixo, e tem muita pouca chance que ele vai ser encontrado em essa direção se o objeto, se a imagem não for tipo rotatado ao phase rotation antes, né? Então, o que ele faz? Ele tem uma imagem e ele faz classificação e regressão. E depois isso direto e detection. Então, um exemplo que vocês podem pensar, podem ver que agora essas anchor-based methods são single shot methods. Single shot methods é que tudo está feito em um lugar só. Aqui Convolutional Neural Network, a Full Convolutional Neural Network.
Então, um exemplo deles é YOLO, You Only Look Once. Isso é arquitetura muito famosa para Object Detection. O que ele faz, ele tem uma imagem, ele faz classificação do objeto e regressão do objeto sem, tipo, explicitamente detectando os features. Então, ele direto, ele tenta achar diferença dentro de um objeto para outro, sem necessário tipo criar um feature e depois fazer classificação. Então, ele classifica dentro do arquitetura mesmo direta. Então, como que isso tem um outro single shot multi, tipo, tem um exemplo do essas anchor based method e single shot multi box detector. Então, em toda a escala, tipo, porque essa convolutional neural network ele tem tamanho diferente, né? Então, em cada escala, tipo, essa escala primeira, ele vai fazer predição do classe do objeto. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. E no final, quando ele tem todas as detecções, e ele faz non-maximum suppression no final para falar qual que é o objeto e onde fica o objeto. E depois tem bottom-up approaches que são muito interessantes, no caso que ele combina detecção com segmentação. Então, como que ele faz? Ele usa dois redes, region-based convolutional neural network e fully convolutional neural network para achar regiões dentro do imagem. Então, como que ele vai achar as classes da imagem e onde eles estão presentes, não só no bounding box, mas detalhes deles que onde eles têm contornos desses objetos dentro da imagem. Que, como que vocês podem ver aqui, essa é uma pessoa, não necessariamente que ele criou uma segmentação em cima desse objeto com classe dele, que é humano, por exemplo. Então, em summary, método de deep learning eles melhoraram muito em caso do detecção do objeto. Então, tem 3 tipos de arquiteturas, que tem two-stage network, que tem features, e depois tem classificador, depois tem single shot, que aprende dentro do classificação, ele aprende dentro da arquitetura do Convolutional Neural Network, que chama Single Shot Convolutional Neural Network. E depois tem Anchor Free. Anchor Free são que vocês não precisam dar anchors, mas mesmo assim, essa aqui é o exemplo dele. Ele tenta achar objetos dentro de uma imagem mais detalhado. E eu coloquei no final, nos referências, Detectron é um trabalho muito recente eu acho que do Facebook, que eles fizeram tipo esse trabalho parecido. Isso a biblioteca está disponível para usar. Enfim, então, quais são problemas nesses tipo usar só neural network ao usar essas então, tipo, nesses todos os trabalhos que a gente fez, ele precisa um post-processing como non-maximum suppression por causa do correlated detection, porque você pode ter vários candidatos que são muito parecidos como objeto, e tem issues, alguns tipo essas issues sobre representação do objeto como bounding box. Você tem um bounding box, então está um pouco difícil
porque não necessariamente todos os objetos vai ter uma forma do bounding box, mas agora como que tem tipo essa pesquisa do detecção do objeto está mudando mais para mais tipo colocado junto com segmentação, então tem melhorias isso agora o que chama anchor free métodos, né? Então eles estão um pouco mais tipo mais tem mais acurácia e estão mudando para uns métodos do object detection que são mais rápidos para detectar objetos que two shot ou one shot single shot neural network. Então era isso sobre a detecção dos objetos e agora eu vou falar um pouco sobre object recognition. Se vocês têm alguma pergunta sobre a detecção do objeto, vocês podem falar. Entendi o que é aquele SSD, que você tem uma advertência para não utilizar no slide anterior. Não utilizar o SSD. O que é isso? Single shot, aqui, a gente viu aqui, eu passei por aqui. Isso é um two-shot neural network. Anchor-based, sim, single shot multi-box detector. Uma rede, sabe? Que ele, tipo, eu expliquei aqui que ele faz assim, tipo, com todos os levels, ele tenta achar classificação. Então, isso é mais lento por esse caso. Ok, entendi. Alguma pergunta mais? Tá, vou passar para o Object Recognition, então. Vamos lá? Posso? Sim. Tá bom, vamos lá, então. Object Recognition, ou reconhecimento do objeto. Então, qual é o problema? Achar objeto de interesse e fala qual é a classe dele particular. Então, isso eu vou explicar depois qual é a diferença da detecção do objeto e reconhecimento do objeto. Então, o problema é que você tem essa imagem, você tenta achar você tem essa imagem como esse objeto e você precisa achar que no sistema que você tem qual objeto essa é dentro dessa base de dados que você tem. Então, o que ele vai fazer? Ele fazer ranqueamento do database, qual imagem é mais parecido com essa objeto que nós temos. Então, o problema de reconhecimento é um pouco mais difícil para computador que o humano pode enxergar mesmo os objetos se tiver problema do aparência, textura, ao movimento e não tem problema, mas para computador isso não é tão fácil. Se tem mudanças da aparência ou luz ou algumas coisas. Então, quais são problemas maiores para computadores quando detectar um objeto ou quando reconhecer um objeto? Então, problema da escala, oclusão, se tem mudança em luz, ou illumination condition, que fala ao background clutter, se tem alguns problemas no background. Então, por exemplo, nós temos esse objeto, que é um castelo que a gente quer achar, né? Quais são os problemas? Agora, se esse mesmo castelo é na escala diferente que vocês estão vendo aqui, esse é um problema para o computador para reconhecer. Então, outro problema é oclusão. Se você ver esse objeto aqui através dessa porta, é um pouco mais difícil que essa porta. Mas para o humano, mesmo sendo assim, você pode achar, mas para o computador, como que todos os lugares têm alguns features que estão sendo usados, então para o computador isso é um problema para resolver.
você tem iluminação diferente, vocês sabem que a iluminação diferente pode mudar para computador a visão. Então, esse também é um outro problema para reconhecimento resolver. Rotação. Rotação não é um problema muito grande para o humano, sim, mas mesmo assim que está um pouco difícil para o humano também, tipo, visualizar rotação dentro dos objetos, mas sendo para computador isso é um problema maior no caso. Então, como que o que é Object Recognition? Object Recognition é um trabalho achar objeto e identificar esse objeto. Não é só achar objeto. No Object Detection, era só achar objeto e onde fica esse objeto e ao qual é classe desse objeto. Mas, nesse caso, tem que achar, reconhecer objeto particular dentro do que nós temos no database. Por exemplo, aqui, que eu escrevi aqui, só vou falar que, tipo, detecção do objeto, pensa reconhecimento do rosto. Detecção do rosto do humano e, tipo, detecção é uma problema que vai resolver onde é rosto humano. E onde é o rosto humano, esse é problema de detecção. Mas de quem pessoa particular é esse rosto, esse é problema do reconhecimento. Então, reconhecimento precisa de detecção? Sim. Detecção precisa de reconhecimento? Não. Então, esse problema de detecção, tipo, é um pouco diferente que reconhecimento, mas estão importantes um para outro. Beleza? Tá bom. Então, para reconhecimento, esses são alguns métodos que são interessantes, que são usados. Por exemplo, esse método que está baseado nos shapes dos tipo no shape do objeto, que a estrutura do objeto, que nesse caso essa estrutura é rosto humano, que vocês podem ver que aqui é tipo cabelo, olhos, e depois vai ter nariz e aqui vai ter boca. Mas vocês podem ver que esses são problemas, tipo, trabalhos anteriores, que eles estão usados com essa constraint que o rosto sempre vai estar acima para baixo. Então, vocês sabem que algumas imagens isso não é necessariamente verdade. E outro trabalho é Eigenfaces, que ele tenta representar os rostos das pessoas como tipo num espaço que ele pode fazer tipo rosto de qualquer pessoa com alguns rostos, tipo fazer uma média dos 10 rostos e depois fazer tipo tentar achar uma combinação linear que você pode fazer todos os rostos que tem no database com essas 10 rostos, por exemplo. E é mais um trabalho de detecção, que esse problema de detecção que o Viola Jones, que a gente estudou, e mais os problemas de segmentação, não necessariamente segmentação, mas achar essas features dentro da imagem, e depois essas são outras features que usaram. Esse é um trabalho do Landmark Detection, ao reconhecimento desse prédio, e mais outros trabalhos sobre achar, fazer segmentação e detecção no mesmo tempo. Então, reconhecimento de objeto tem algumas terminologias que pessoas usam: detecção dos objetos diferentes, descrição dos objetos, tipo geometria, a posição do objeto em 3D, classificação,
que ele está numa classe que a gente já sabe que essa é classe, a identificação dos instância particular do particular que eu estou dizendo que, por exemplo, o rosto de qual pessoa, isso é identificação, classificação, isso é rosto ou não é rosto, e understanding, entender relação dentro dos objetos. Isso também é um trabalho de conhecimento. Então, objeto, vocês podem, como que está tratado um objeto? O objeto tem, todos os objetos têm um pattern. Essa pattern a gente tem que achar dentro da imagem para reconhecer o objeto. E classe do pattern e classe do pattern são baseados em vários patterns ou vários objetos que nós temos que têm mesmos atributos ou mesmos properties que a gente chama. Isso é a classe do pattern. E durante reconhecimento ou classificação, todos os objetos são classificados para a classe deles. O que é classificador? Classificador é podem pensar classificador é uma máquina que faz classificação, que faz assignment de todos os objetos para a classe dele, isso que chama classificador. Então, como que é o desenho do reconhecimento do objeto? Primeira coisa é coletar dados. Nós precisamos ter dados para saber ao reconhecer objetos. E depois escolher quais features que a gente vai usar para a representação desses objetos. Depois, escolher modelo que vai ser usado para classificação. E depois que vocês escolheram esse modelo que vocês vão usar, treinar classificador e depois, durante o teste, avaliação dessa classificador. Então, essa parte, treinar e avaliação, isso pode ser feito várias vezes para ter certeza, seja, essas três, para ter certeza que essa classificador e esse modelo está melhor para dados que nós temos. Então, aqui vocês, extraction of features, ou feature extraction, e trabalho deles é extrair features que são bons para classificação. Vocês podem ver aqui quais são bons features, se tem dois objetos, nesse caso, que tem essas features que são mais, tipo, dois features possíveis, que a gente tem um feature que representa essas duas classes assim, e tem features que representam essas duas classes círculo e mais, representa assim. Então, essas são features muito ruins, que não dá para classificar. Mas essas features são features bons. E qual é a critério dos bons features? É que critério que pode discriminar diferentes objetos em lugares diferentes e coloca, ao fazer clustering dos instâncias dos objetos semelhantes no mesmo lugar. Então, depois disso, tem classificador. Qual que é o papel do classificador? Classificador, o que ele faz? Classificador tenta achar, dependendo dessas features, tipo, tenta achar boundaries, vocês podem achar hyperplane dentro das classes, tipo, fazer bordas ou fronteiras para colocar, para discriminar uma classe dos outros. Por exemplo, aqui, vocês podem ver que ele colocou X1, X1, X2, aqui é X3, aqui são bordas bordas entre X2 e X3, e aqui são bordas para X1 para X2 e X1 para X2. Então, esse aqui é o papel do classificador. Esse é o classificador um pouco mais simples, que tem três classes que são bem diferentes, como uma e outra, como features que nós temos. Então,
essa hyperplane é mais simples e mais linear. Mas nesse caso, isso não é linear, isso pode ser tipo uma non-linear representação dos objetos que nós temos. Então, ele usa essas features para ele usa features para fazer bordas ou fronteiras entre as classes dos objetos. Então, o reconhecimento do objeto, em summary, nós temos objeto. O que ele vai fazer? Ele vai extrair features e depois essas features vai ser um pattern e depois ele vai tentar tipo qual categoria, qual classe essa pattern está mais parecido, como 1, 2, 3, 4, 5. Então no final ele vai classificar esses objetos. Alguns features que são muito usados para a representação dos objetos são Principal Component Analysis, Hard-like Features, estão usados Edges, Convolutional Filters, que está usado no Convolutional Neural Network, SURF está usado, SIF está usado, e para classificação, alguns features que são usados são Support Vector, alguns classificadores que são usados são Support Vector Machine, Gaussian Mixed Model, Nearest Neighbors também está usado, Convolutional Neural Network junto também está usado para reconhecimento dos objetos. Então, no reconhecimento eu coloquei só essas coisas que são tipo introdução mais geral, mas métodos que estão usados para reconhecimento dos objetos são muito parecidos com detecção dos objetos, como Convolutional Neural Network, ao features, como PCA, Hard-like Features, vocês já viram na detecção, vocês usam mesmo essas features, mas como que no reconhecimento vocês já têm achado objetos, vocês podem treinar um classificador como Support Vector Machine para classificar objetos diferentes. Então, essas são algumas referências que vocês precisam ver. Importante, capítulo 14 do livro que nós estamos lendo, né? E depois, sobre Object Detection, tem um trabalho no SlideShare que eu usei também, e MassCarCNN, que eu falei, detectando do Facebook Research. E isso tem código, está aqui, e artigo dele está aqui. Isso também é importante vocês lerem e entender um pouco. Vocês podem mexer nessa biblioteca, que dá, assim vocês vão saber um pouco mais dessa. Então, era isso. Se vocês têm algumas perguntas, vocês podem perguntar. Tá bom, então beleza. Vamos começar então apresentações. Pessoas, vocês estão aqui? Ok, professor, vamos lá. Vamos lá. Tá. Então como que vai ser? A ordem vai ser a mesma. Vou falar Rafael, Beni, depois André Couto e depois Cássio. E depois eu vou falar. Tipo, depois Davison e Danison. Para eu ter mais entender, tá bom? Rafael, tá pronto? Então, assim, para apresentar os dois trabalhos em seguida? Seguida. Tá. Oito minutos, Rafael. Tô vendo a minha tela? Sim, tô vendo. Começou. Tá. Bom, começar pela parte do safety. Sim. Beleza. Aqui eu tenho as funções que geram cada uma das partes do código do safety, né? Primeiro, eu tenho uma imagem que eu abro ela, aumento ela 2 vezes com interpolação linear para ela aumentar de tamanho, né? E aí eu uso um Gaussian Blur nela para fazer
uma suavização inicial. Depois eu tenho uma função para computar o número de oitavas, né, que é dividir a imagem por 2 até que sobre pelo menos 1 pixel de largura. Depois eu gero os kernels gaussianos, em que eu pego cada imagem de 1/8 e vou aumentando o nível de blur dela por, por, por uma quantidade, né? E aqui tem a outra função para dar apoio nessa. Então eu tenho várias camadas de imagens, tipo, formando uma pirâmide, em que cada nível seguinte ele é menor e no mesmo nível eu tenho vários níveis de blur, né? Que aí eu uso eu uso essa pirâmide no difference of Gaussians, em que eu subtraio uma imagem gaussiana da outra para sobrar só a diferença entre elas, que isso ajuda a realçar as características da imagem, né? E aí eu vou pular para cá para explicar mais rápido. Aqui eu tenho a parte que eu computo os pontos-chave. Como é que ele funciona? Eu pego os pontos de um DOG para o outro, de uma diferença para outra, entre 3 camadas, quer dizer, e eu vejo a diferença entre todos esses pixels, né? Os 9 da camada seguinte, da anterior, e os 8 vizinhos da mesma imagem. E se o pixel for, tipo assim, significativo, se ele tiver um threshold maior do que eu setei, então ele é reservado como uma característica, assim, uma característica em potencial, né? Aí, só que eu também excluo bordas, assim, algumas regiões demais, tipo bordas, para não... Rafael, pode rodar? Já está rodado aqui. Tá. Então, eu tenho as imagens progressivamente mais suavizadas, né? E aqui as diferenças delas. Então, você vê que vai aumentando o nível de diferença aqui delas. Tá bom. Aí, aqui eu já pulei, aqui eu processei os key points. Eu também tirei alguns pontos que eram muito parecidos um com o outro Tá, e sobrou isso aqui. Então, isso aqui são todos os key points que ele achou. tá. Aí, para achar numa outra imagem, ele ia passar cada key point desse com cada key point de uma outra imagem. E se fosse parecido, ia fazer o link, né? Dizendo, ó, essa característica aqui bateu com a característica da outra imagem lá que eu achei. Então, for por exemplo, se você considerar que aquele número de características iguais é suficiente, então você pode dizer que ele achou o objeto na outra imagem. Claro que isso não é tão... esse algoritmo não é tão robusto assim para todos os tipos de comparações. Por exemplo, se a tua imagem tiver muitas características diferentes, por exemplo, você tem um prédio e aí tem uma árvore na frente desse prédio, ele pode confundir, dar um match de uma árvore com uma janela. Bom, dessa parte do safety é isso. Tá bom, vamos lá. Aí, no terceiro trabalho, eu escolhi o K-means. O K-means, ele é um algoritmo de segmentação em que ele atribui, você diz quantos grupos você quer separar um determinado conjunto de pontos, de características, de cores, e aí o algoritmo ele vai tentar achar N grupos que você seta, que separam essas características de maneira mais eficiente, né? Então, se você tem uma imagem assim,
por exemplo, aqui ele pegou todo esse azul do mar aqui, colocou com uma cor e aqui temos 4 cores, né? 1, 2, 3, 4. Porque o algoritmo achou que dava para separar de uma maneira mais eficiente essas cores com base em umas cores específicas, que eu não imprimi aqui. Então, como que você criou essas mins? eu usei o K-means do próprio CV2, do próprio OpenCV. E aí eu não automatizei essa parte, mas eu vim aqui e seto o número de segmentos que você quer, né? Isso. Eu tentei com 5, 10, 15, 20. Aí, se você coloca muito, o valor de K muito alto, ele demora muito. Aí eu setei isso aqui que eles conseguiam separar razoavelmente bem os objetos da imagem sem demorar muito. Tá bom. Tá bom. Obrigado, Rafael. Tava muito bom. Beleza. Próximo, André. André tá aqui? Estou aqui. André, vamos lá. André, teu tempo já está começado agora, tá? Sim, senhor. Agora eu vou começar. Vamos lá. Apresentar aqui o SIFT. Eu não implementei algoritmos, utilizei as bibliotecas do OpenCV, né? Então fiz uma breve transcrição do que eu li do artigo, né? Tá. E você vai querer que eu explique aqui, mas assim... Explica em geral. Tipo, essa etapa do SIFT pode explicar só isso. Não, de modo geral, tá? O algoritmo SIFT, ele trabalha a questão da invariância. Então, cada uma das etapas trabalha uma espécie de variância. Por exemplo, a detecção de extremos, ele trabalha a invariância à escala. Então, para compensar essa questão da invariância à escala, ele trabalha com o filtro de Laplaciano de Gaussiano em várias imagens aqui. Como isso aqui tem um certo custo, ele utiliza também em cada oitava, entre duas imagens com filtro Laplaciano, uma diferença de Gaussiano. Por quê? Porque a imagem fica mais suavizada e dessa forma é possível detectar as mínimas e máximas dos extremos. Tá. Estamos sendo bem rápido aqui. A questão da localização dos key points, o que é trabalhado aqui? É trabalhado justamente a questão dos baixos contrastes, porque a gente não consegue controlar a qualidade das imagens, e a questão, como a gente pode ver aqui, desses key points que são localizados, que não são bordas, né? Por exemplo, nesse espaço aéreo. Já na questão da determinação da orientação, ela trabalha a questão da invariância, a rotação, tá? Então, qual é a técnica principal aí? É trabalhar com histograma, tá? E o pico dos histogramas vão ser as orientações. Agora, o que ocorre é que um key point pode ter mais de uma orientação, principalmente porque alguns pode chegar a 80% do valor do máximo, né? E dessa forma a gente vai obter as várias orientações aí do key point. Então, cada key point aqui vai ter uma coordenada, magnitude e orientação. E os descritores aqui, tá? Eles vão trabalhar essa questão do Seleção. Da seleção aqui, tá? Por quê? Porque para fazer o matching só é possível, tá? Se a gente tiver qualidade, se os pontos-chave, se os key points, eles
forem descritos com o máximo de assertividade. E aí no matching, basicamente eu destaquei alguns pontos aí do algoritmo do Lowy e coloquei a questão aqui que eu achei importante aqui, que ele trabalhou bem ele enfatizou bem a questão da eliminação de problemas na questão da distância, né? E aí na minha implementação lá embaixo a gente vai conseguir identificar muito bem essa questão das distâncias, tá? E aí eu utilizei NumPy, OpenCV e Matplotlib, tá? E trabalhei com duas imagens de treino e uma de teste. Então a minha imagem de teste, ela foi um código de barra de uma embalagem de peixe. Tá. E essa aqui é uma das minhas imagens de treino, onde eu tenho aqui um pouquinho mais distante a embalagem de peixe com o código de barra. Inicializei o objeto com o construtor do Swift no OpenCV, né? E aí transformei a imagem para cinza, desenhei aqui a orientação e a escala dos key points, e aí a gente observa que como a imagem do código de barra é uma imagem que ela não tem tanta resolução, a gente não teve tantos key points. Mas aqueles que tinham um gradiente mais forte, que a gente pode identificar pelo preto, por exemplo, tá? Que tiveram os de maior amplitude. E logo em seguida, eu também levantei aqui os key points. Mostra o resultado, mostra essa imagem para mim, final. Final? Essa, em cima. Tá, pode ser essa. Pode ser essa, final aí. Ah, legal. O que ocorre aqui é que aqui eu utilizei o força bruta. Então, o força bruta ele acabou pegando outros pontos que não tinham tanta correspondência. Aí, aqui embaixo, eu utilizei o flan. Aqui ainda é o força bruta. Só que aqui eu plotei todos os key points, inclusive aqueles que eu não tive matching. E aqui eu mostrei só os que tinham matching. Então, ele acabou fazendo uma correspondência aqui que era uma falsa correspondência. André, pode ir para a próxima. Eu tenho 2 minutos mais só. Tá, tudo bem. E aqui eu utilizei o flan, onde eu consegui tirar as falsas correspondências. Tá bom, né? Legal. Tá? Agora passando aqui para o método de segmentação que eu utilizei foi o GrabCup, né? Então ele é uma extensão do GrabCut. Então eu vou tentar, como eu tenho pouco tempo, eu vou tentar explicar sem entrar nessa teoria aqui. Basicamente, ele é uma separação. Deixa eu te só vai no resultado. Tem tempo muito curto. Tá bom. Então eu já vou aqui no resultado. Eu fiz 2 implementações. Uma implementação utilizando imagem, tá? E fiz uma outra implementação utilizando vídeo. Tá. Então aqui eu botei no retângulo o avião e separei isso aqui como uma imagem, como um foreground, como uma imagem de interesse, e todo o resto virou background. Foi dessa forma que eu fiz a extração. Essa é a filosofia da técnica. Por vídeo, eu fiz de 2 formas, tanto pela câmera como pegando um vídeo. E aqui eu vou ter que rodar ele. Eu reproduzi embaixo, mas eu vou ter que rodar ele aqui, que fica melhor da gente ver. Então, como é que eu fiz? Eu marco um ponto, marco um retângulo, e quando o objeto passa, eu tiro foto. Tá? Tiro foto. Tiro foto. Parou, 20 segundos. Foto. E aí eu mostro as fotos aqui, ó. Tá bom. Do que eu tirei. Foi isso. Acho que para 8 minutos aí. Tá bom. Obrigado, André. Tava bom. Obrigado. Cássio, por favor, Cássio. Ok.
Cássio, vamos lá. Professor, eu fiz uma apresentação, tá? Ah, beleza. Deixa eu ver aqui. Ok, então o primeiro assignment foi a análise do paper, né? Esse paper, o objetivo principal dele era apresentar uma técnica de obtenção de features e características distintas em variantes de imagem, né, para implementação de processamento de imagem, como matching. A técnica é a CIF, né, falada já, né, que permite a detecção e extração de descritores locais com a invariância, escala, rotação. Esse CIF, ele tem 4 passos, né, bem discretizados aí, que permite a invariação de escala, rotação, luminosidade. O primeiro é a detecção de extremos, que ele é feito em toda a escala e localização de imagem, com as diferenças de filtros gaussianos, né, visando pontos de interesses invariáveis à escala. Então, aí são as fórmulas, onde você tem a convolução da imagem com os filtros, né, gaussiano. E embaixo, a função DOG, onde você tem a convolução da imagem com duas funções gaussianas defasadas em K. Aqui mostra as octaves, né, onde você tem do lado esquerdo as figuras convoluídas com a função gaussiana e aqui as diferenças, os DOGs, né? Então, as equações, aqui de uma octave para outra, ele pega essa imagem convoluída, gera uma de menor escala e segue o processo. E aqui, nas figuras lá, DOG, né, ele pega o pixel e compara com os próximos aqui, os 8 próximos na mesma base e o superior, inferior, os 9 superiores, 9 inferiores, vezes ponto máximo e mínimo. Depois que ele acha, que ele consegue achar esses pontos, ele vai buscar os pontos-chave, né, em função das equações para a localização exata do ponto, né? Usa a expansão de Taylor, né, na função D transladada de modo que a origem desta expansão esteja no ponto. Então aqui é a equação, aqui está o ponto, um offset, e ele faz 2 derivadas aí, uma primeira ordem, segunda ordem aqui no offset. Achando a derivada segunda igualando a 0, ele encontra o ponto, né? Se esse ponto tiver, ele encontra esse local, se esse resultado tiver algum x maior do que 0,5, ele faz uma nova interpolação, esse ponto se aproxima de um máximo maior. E os 2 critérios de descarte em função de instabilidade, o contraste Pode para a implementação? Ok. Descritores, eu passo. Então, aqui é o algoritmo, tá, professor? Então, o algoritmo, eu peguei a própria imagem do CIF, né? Aqui é a biblioteca Você usou? Tá, próximo. Aqui. Então, aqui são os key points, né, da figura, tá? E aqui a comparação dela com a do paper, né? Os principais, aqui tem uma similaridade, né, entre elas, tá? Não em todos os pontos, mas há uma similaridade. Tá? O matching, né, como o colega já falou aí, ele busca entre as imagens, né, os descritores que têm a maior similaridade, tá? E para aumentar a robustez, ele tem algumas restrições, né? Primeiro, esse limite de raio que ele compara, né, a soma do raio mais próximo com o segundo mais próximo, se isso aí for maior que 0,7, um valor ali que você atribui, faz a restrição. E uma forma que ele usou no paper foi essa transformada de Hung, né, que melhora o empenho e dá robustez a esse trabalho, a esse match. Aqui, como o algoritmo, né, também eu observei a imagem da cena, aqui ele cria o objeto, acha o key points e segue aí para a implementação do match. Coloquei aqui um parâmetro 0,75 aqui do raio e plotei, tá? Então ele pegou essa figura que também estava lá no paper e encontrou lá a similaridade, assim, os matches entre esses pontos, tá? Esse e esse aqui. A próxima. A próxima é o terceiro assignment, que é o segmentação através do método K-means, né? Ele é um método de segmentação por agrupamento, né? Ele pega a imagem, separa em clusters, tá? Normalmente por distância euclidiana, mas podem também ser usadas distância quarteirão, distância xadrez. Aqui é mais ou menos como ele executa, ele sempre compara o centroide com os pixels, né? E minimiza. Isso é um problema de otimização onde ele busca centralizar esses pontos aí nos clusters, né? Nos específicos clusters, né?
Então, o primeiro passo, ele lê a imagem, inicializa, né, com os parâmetros, a quantidade de cluster, valores iniciais de centroides e definição de critério de parada, e segue fazendo aí toda a rotina. Não vou detalhar isso aí não, tá? Aqui tá o código, tá, professor? É para você ver, ele lê a imagem, converte, vetoriza, tem o critério, tá? Quantidade de clusters, tá? E faz aqui o caminho, tá? Da imagem, né? A segmentação da imagem. O resultado que eu tive foi esse daqui, tá? Isso aqui é um frame de um vídeo, tá? Que eu estou usando para o próximo passo, né? Então a imagem é normal e aqui ela é segmentada, tá? No caminho, ok? O último passo é o track moving, né? É a estratégia adotada. Eu peguei um vídeo, fiz um vídeo aqui da janela de casa, capturei, né? Segreguei em diversos frames, fiz a segmentação de caminhos em cada um deles, fiz a subtração dessa informação, tá? Para detectar o movimento, fiz o detector de borda e depois o detector de movimento, tá? Esse detector de borda eu implementei para... Pode mostrar o resultado dessa... Resultado só, não precisa código. Ok, o resultado é o seguinte, então deixa eu botar o vídeo. Tá. Ela tá vendo aqui, professor? Sim, sim. O ambiente não é controlado, tá? Tem muito ruído, tem muita coisa, mas ele consegue detectar, tá conseguindo detectar aí, assim, o movimento do... Sim. Ok? Tá bom, Cássio, muito bom. Obrigado, viu? Valeu. Próximo, Davison Rodrigues, por favor. Opa, só um instantinho. Tá me ouvindo aí? Conseguindo enxergar? Sim, sim. Então tá, vamos lá. Começar pelo SIFT aqui, tá? Como já spamaram bastante coisa, já falaram bastante coisa, nosso tempo é curto. Fazer um rápido resumo aqui. Ele é um algoritmo que ele usa uma heurística para escolher pontos de interesse na imagem, né? Onde ele encontra os gradientes representativos de uma estrutura de uma imagem. Então, dentro dessa nomenclatura usada, esses algoritmos têm uma extração de características e esses gradientes são chamados de key points. A ideia básica é gerar um conjunto de descritores de um objeto e encontrar uma outra orientação, seja numa outra escala de imagem, algo do tipo. Ela é uma representação bem compacta e ela pode ser utilizada em alinhamento de imagem, reconhecimento de objeto, reconstrução 3D e etc. O princípio base dele, né, ele trabalha com um modelo de multiscala e descreve entre duas imagens e faz uma identificação. Aqui eu separei a apresentação em quatro pontos, mas a gente vai acelerar aqui. Aqui é a detecção de cena. O que está significando como multiscala? Como que ele faz multiscala? Tem aqui embaixo. Tá, pode falar só multiscala. Vai embaixo. Tá, aqui, ó. Então, esse aqui é o que a gente chama de DOG, né, da diferença de gaussianos. Ele... Um instantinho aqui, pessoal. Davison. Oi. Sim, você estava falando. Tá, a diferença de gaussiano eu tenho aqui. Eles são separados por assignments, né, e oitavo. Vou tentar explicar de uma forma aqui. O resultado final, ele gera tipo como se fossem uns gradientes e uma certa faixa de sigmas. Então, cada sigma desse tem uma escala que ele faz uma espécie de como é que eu posso dizer, de pirâmide, né? Que são chamados de DOG. E esses sigmas são gerados por gaussianos e tem uma espécie de downsampling que eles fazem para poder fazer
a redução dessa imagem. É como se fosse um borramento, né? Que eles utilizam um Laplaciano de Gaussiano. Tá bom. Aqui nós temos as key points, a localização das key points. Pode ir para o programa que você fez? Ok. Bom, aqui eu identifiquei as key points, né, desse objeto. Primeiro eu identifiquei elas. E aqui embaixo eu fiz o matching, pegando aqueles pontos que eu identifiquei desse objeto numa mesa com outros objetos. Aqui embaixo eu fiz um outro comparativo com o teatro. Ele percebe que ele tem o mesmo ângulo ali, só que são imagens diferentes e ele consegue identificar pontos semelhantes. E faz Pode passar para o próximo, por favor. Próximo assignment. Bom, esse aqui eu escolhi o Normalize Cutting. Ele praticamente é uma extensão de particionamento de gráficos. Ele tem uns cortes mínimos aqui, professor, que eu identifiquei. Eles têm dois tipos de corte, né? Um corte simples e já o Normalize Cut, ele é um corte como se fosse um grupo, né? A gente consegue identificar aqui nessa imagem os pontos A são pixels e os pontos B também são outros pixels. Ele consegue fazer esse corte. Com base nesse corte, a gente consegue fazer outras implementações de outras aplicações. Você pode ir para a implementação, sim. A implementação é basicamente essa daqui. Escolhi essa imagem que é para poder a gente conseguir identificar os cortes que ele faz. Então aqui ele consegue identificar todos os cortes de uma imagem que são agrupados, né? E aqui a gente tem um resultado final do comparativo de outros segmentos que utilizam o Normalize Cut para poder serem executados. Tá bom, obrigado. O próximo é Denison Cruz. Obrigado, Davison. Olá, professor. Sim, vamos lá. Vou apresentar aqui rapidamente, né? Sim. O método SIFT, ele apresenta aqui ele faz sempre uma convolução das imagens, né, através de gaussianas, né, como o pessoal já falou aí. Eu achei interessante essas imagens aqui para a gente representar, né? Ele faz a aplicação aqui de vários filtros gaussianos e quando subtrai as imagens a gente tem aqui uma detecção de bordas, né? Tá. Então ele faz as várias oitavas aí, fazendo a divisão dos pixels, né? Pegando sempre o segundo pixel, tanto da horizontal quanto da vertical, né? Para poder passar para a oitava seguinte. E a diferença... Olha, como que tu escolheu essas escalas? Quais escalas que vocês vão usar? Como que você escolheu isso? Não entendi. Como que você escolheu essas escalas do pirâmides? A escala de pirâmide? Sim, quais? Tipo, você falou que isso scale invariant e ele usa várias escalas. Como que você escolhe essas escalas? A escala ela é sempre feita baseado no valor do K, né? Tá. Ele aplica um K na imagem, onde K é sempre 2 elevado a 1 sobre S, né? A quantidade de imagens que ele quer é justamente o K que ele escolhe, né? Que é sempre baseado ele tem que atingir aí o 2 sigma, né? Na última imagem, né? Ele diz no artigo lá que para fazer uma boa varredura da imagem, ele tem que ir de sigma até 2 sigma, né? Legal. Entendeu? Tá bom, vai dar a implementação, por favor. Tá bom. Boa parte disso aqui eu acho que todo mundo já falou, né? Sim. Beleza. Então, deixa eu puxar aqui a outra tela. Bom, na minha implementação, eu mostro aqui, né? Eu leio aqui as imagens, já jogo elas aqui para cinza. Uma informação interessante que tem aqui no outro trabalho é que eu joguei aqui no final dele, ó, a escala das imagens que eu usei, né? Então, a imagem principal, eu considerei aqui o 100%,
E as outras duas imagens, né, que eu peguei do Google Maps, né, tá em 200 metros aqui, 500 metros, a gente tem uma escala bem considerável, né? Aí eu vou apresentar aqui. Então, para criar o detector, né, eu considerei aqui o 3/8, né? Considerei também o contraste aí de 0,03, né, para eliminação, tem que ser maior que 0,03. E esse tem também o índice de SBTs, né, que é para evitar bordas muito delgadas, né, que elas são key points frágeis, né? A aresta ela tem que ser relativamente, digamos assim, larga, né? Então o índice de SBTs tem que ser menor do que 10. E o sigma de 1,6. Pode ir para resultados. Então, o resultado que eu encontrei aqui na imagem, sim, eu fiz também no artigo, professor, ele fala em torno de 0,8, né? No OpenCV ele fala 0,75 para corte entre as distâncias, a menor distância e a segunda menor distância, né? Mas no meu trabalho eu utilizei 0,7, que é onde eu obtive a menor poluição visual, digamos assim, das interligações, né? Onde ele achou menos falsos positivos, né? Menos falsos positivos, exatamente. Então, eu fiz aqui essa segunda imagem aqui, ó, ela tem uma escala de 20% apenas da escala principal, né? O tamanho, a dimensão aqui da imagem. Muito então, bom. Ganesen, pode passar para o próximo, por favor. Estava muito bom, beleza. Gostei. O próximo trabalho, esse aqui eu realmente foi os 45 minutos do segundo tempo. Eu peguei como o senhor pediu para ser só duas pessoas, né? Então o pessoal pegou aí o Keypoint, Key-Means e tal, e eu fiquei com o N-Cutter, né? O Normalized Cutter. Eu peguei esse trabalho aí e foi relativamente difícil de encontrar um pouco de material dele, né? Mas eu consegui, eu fiz aqui o código, né? Então aqui o interessante é que o Normalized Cut ele é aplicado depois de alguma aplicação já de outro código, né? Então, no exemplo que eu peguei, ele já utiliza o K-means, né? Você pode ver aqui em cima, para fazer uma primeira segmentação e depois ele utiliza o Normalized Cut, né? Para poder fazer uma segunda segmentação, né? E aqui eu vou voltar agora então para o PowerPoint e fica mais fácil da gente visualizar. Eu tenho aqui as imagens de resultado. Espera aí que ele está mostrando na tela 2. Assim é mais fácil. Bom, estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Pronto. Então, aqui foi a imagem que eu escolhi, né? Então, que, na verdade, essa aqui é a primeira imagem do vídeo, né? Então, essa primeira imagem que vocês estão, a segunda imagem que vocês estão vendo à direita, é o filtro que ele faz do K-means, primeiro, e aqui o resultado. Ele junta os dois, a imagem principal com o filtro, né? O layer. O segundo, ele usa grafos, né? Ele pega a imagem e divide ela e cria um grafo com a imagem, que são o quê? São pontos-chave, né? Ou, como o pessoal aí falou, são os centroides, né? Interliga ele de pontos. Né? E aí existem algumas parametrizações. Eu utilizei, por exemplo, um centroide com 3 interligações entre eles, né? Esse é o segundo passo, né? E o terceiro passo é justamente o Normalized Cut, né? Ele pega se você observar aqui essa imagem, eu acho que vocês estão vendo o meu mouse aqui apontando, né? Sim, ele pega cada aresta aqui do grafo que ele criou e cria uma normalização, né, em torno do centroide e pega uma distância que você pode ver que não é a distância exatamente central, né? Então ele pega uma distância aqui através de pesos da imagem, né, peso do próprio pixel e calcula essa distância. E é assim que ele vai gerando todos os pontos dessa imagem, né, através de pesos. Então esse aqui é o resultado depois da aplicação do Normalized Cut baseado naquele grafo que foi gerado, né? Então, baseado no grafo, ele gera essa segunda imagem aqui, e aqui é a imagem final do Normalized Cut. Tá bom. Obrigado. Aqui só para mostrar, professor, eu coloquei aqui o track, né? Os 2 vídeos. Sim. Aqui ele funcionando aí, não sei se vocês estão enxergando. Sim, sim. Pronto, eu botei para... O que foi que eu fiz nesse vídeo?
né? Nesse aqui também é a mesma coisa. Ambos eles estão rodando com o mesmo localizador, né? A localização está sendo feita baseada na imagem do N-Cut, né? Na imagem, eu acho que tem alguma coisa aí talvez no algoritmo que de vez em quando ele pega uma imagem, por exemplo, dessa aí e deixa ela toda verde, né? Então tem que dar uma avaliada depois melhor, mas no final das contas funcionou bem. Tá bom. Obrigado, Danison. Pode chegar, João Silva, por favor. Gente, eu tenho reunião 9 horas. João. Professor? Sim. Eu acabei de ter um problema, não sei se algum aluno te explicou aí, mas meu computador travou, tá? Porque eu estava com os códigos rodando. Eu peguei um outro computador aqui, que eu tinha um backup. Aí eu vou apresentar em PDF, tá? Eu peço desculpas. Eu não vou conseguir rodar um pedaço para fazer ao vivo, tá? Mas tudo bem. Eu vou passando aqui, tá? Primeira parte, o algoritmo do SIFT, né? Eu vou aqui passar os 4 passos descritos no paper. E ao final os resultados com os resultados do paper, tá? Então esse algoritmo ele pega aqui rapidamente a teoria, né? Ele pega a figura, aplica sucessivas gaussianas e a diferença entre elas é o que a gente chama de diferença de Gauss, né? Sim. E isso aqui forma uma oitava com a resolução normal original da imagem. Em seguida, uma nova oitava, né, e reduz a resolução da imagem para a gente obter a invariância em escala, né? É por isso que ele faz essas reduções de oitavas. Em seguida, ele vai detectar os pontos extremos, né, que são comparando esses pixels aqui com os seus vizinhos imediatos desse mesmo nível e com o nível anterior e posterior. Então, ele detecta se o ponto ele é um ponto de mínimo ou máximo, ele classifica como extremo, e aí ele se torna um candidato a key point, a ponto-chave, né? A próxima fase, a gente subtrai os pontos, descarta, né, os key points que têm baixo contraste e que são cantos, arestas, né, os edges. E também corrige a localização do key point, né, através de uma transformação de Taylor aqui. E esses key points que passaram, que não foram descartados agora, nós passamos para a fase de orientação, né? Então a gente tem que ter invariância espacial e invariância de orientação, ou rotação no caso, né? Então aqui é um exemplo, ele faz um gradiente de todos os pontos ao redor desse ponto-chave, né? Ele localiza qual ponto que tem o menor valor e faz cada ponto desse é uma setinha, né, em relação a eles, né? Então, cria esse mapa de gradiente que ele é 16 por 16 no artigo. Aqui é só um exemplo, tá? 8 por 8. Ele faz um histograma com os pontos que têm maior frequência, as direções que têm maior frequência, né? E aplica algumas funções de matemática para a gente obter justamente o nosso descritor, que é o resumo dessas orientações, né? Você tem uma impressão digital, uma assinatura desse key point, ele se torna um descritor. E é com isso que a gente vai comparar. Então, eu comparo uma imagem de referência a uma cena, e nessa cena, que também tem seus descritores, ele vai buscar matches, né? Pontos que têm o mesmo descritor ou muito parecidos. Ele vai fazer isso através de diferenças euclidianas, né? Distâncias euclidianas, e um critério que o Lui utilizou no paper dele foi o melhor match. O segundo melhor match, ele faz uma comparação, ele aplica um threshold, né? Se esse threshold for igual a 1, ou seja, você não fez nenhuma comparação,
todos os pontos são considerados, mas há muitos falsos positivos. O que ele faz é aplicar um threshold que você vai eliminar esses falsos positivos, mas, por outro lado, você também perde alguns positivos bons, né? Então, tem um certo trade-off aí. Então, você vai diminuindo o threshold, você perde falsos positivos, você tira os falsos positivos, mas também perde alguns pontos bons. Então, tem que equilibrar bem. Ele utilizou uma referência de 0.8, que foi a mesma que eu usei aqui para testar o código. Colocando tudo para funcionar, né? A gente já tem alguns resultados aqui, por exemplo, essa casa, que o Loy coloca lá no artigo dele, é a única foto que tem de escritores, ele coloca setas e o tamanho delas relacionado com esse outro método aqui, são o tamanho, o diâmetro das bolinhas, né? Então, você vê que onde tem setas grandes também tem bolinhas maiores, então há uma certa correlação aqui qualitativa, né, dos descritores, tanto com esse código que eu consegui pegar no GitHub, quanto também do OpenCV, que eu usei aqui, eu coloquei um ao lado do outro para ver o resultado, né? E estão muito parecidos, né? Outra figura que eu peguei para comparar foi a do Sapo, que ele usa também no artigo, né? Usando esse código do GitHub, ele obteve descritores matches com alguns falsos positivos, considerando o threshold de 0.8, né? Enquanto que o OpenCV foi mais preciso, né? Esse threshold aqui, eu já testei ajustando para 0.7 e os falsos positivos começaram a desaparecer. Diminui alguns desses positivos, né? E é interessante que ele conseguiu achar o sapo e circulou aqui, né? Uma outra aplicação, tá, que você pediu no assignment, eu peguei duas figuras de regiões um pouco diferentes, mas que tem interseção entre elas, né? E consegui juntar essas figuras aqui usando também o match do OpenCV, né? Ele juntou aqui perfeitamente, deu uma associação aqui por causa da questão das fugas, né? Dos pontos de fuga. Vou passar aqui para o próximo trabalho, tá? Tá bom. Rapidamente. Rápido, por favor, John. O mean shift, isso aqui era uma animação que, se estivesse rodando no notebook, vocês iriam ver que esses pontos, os pontos de cores parecidas, eles vão se juntar em clusters. Tá? Selva, não tá dando para ver, Selva. Sim. Tá? Qual é a lógica do algoritmo? Eu percorro toda a imagem. Selva. Não tá dando para ver, cara. O Azinho, você tá vendo? Não tá dando para ver nada. Tá parado na imagem anterior. Acho que tu tá no PowerPoint. Compartilhou a tela. Então, peraí. Compartilhou o aplicativo, eu acho. E não a tela. Uma nova tela. Tá, me perdoem. Ok, então vamos voltar aqui. Isso aqui era uma animação, tá, do main shift. Ele iria mostrar no notebook do Jupyter todos esses pontos se juntando em clusters conforme a cor, né, a intensidade de cor. Infelizmente não vai dar para ver aqui a animação, mas ficariam apenas 6 pontos aqui. Tá? Qual é a lógica do main shift? A gente traça uma região de interesse e percorre essa região por toda a imagem e ele vai achando ele localiza um centroide, ou seja, regiões que têm maior densidade, ou seja, maior intensidade de cor naquele ponto, né? Pode ser um critério, ou iluminação também pode ser um critério. E esses pesos são dados por funções de Gauss, que eu vou mostrar aqui na frente. Mas aí ele vai dando passo em direção aos pontos onde há ao centroide, onde há maior concentração de massa. É como subir uma montanha. Passo a passo, ele vai se aproximando dos pontos de maior densidade, usando essa média, esse cálculo de centro de massa, né, que é uma média ponderada. O resultado prático seria isso aqui, né, uma imagem com muitas tonalidades, muitas cores. Ela fica resumida em uns poucos clusters aqui de cores, né, principais, onde tem maiores intensidades. Né? John, pode entrar mais para baixo, por favor? Vamos lá. Né? Então, isso aqui é só para mostrar gaussiano. O único parâmetro que a gente regula, ele muda esse formato, suaviza mais ou menos. O único parâmetro do shift, do mean shift, é equivalente de uma convolução, quando você superpõe os kernels em cada data point, né, da sua figura. É o equivalente a uma convolução, que a gente fez no assignment 1. Né? E como é que ele localiza o objeto? Eu tenho aqui meu objeto, tem uma região de interesse um pouco maior, um frame, e a cada frame ele vai comparando uma característica. Por exemplo, o ciclo desse jogador, ele tem aqui um histograma de cores que eu vou mostrar mais à frente aqui no meu resultado prático.
E na próxima... 10 segundos para terminar. Tá. Então, eu peguei minha própria foto, mostrei que há alguns clusters aqui nela, dos 3 canais de cores, né? Vocês veem também aqui no histograma, né? Cada canal tem, dá para ver que tem clusters, né? Em cada canal separadamente. E a foto com a segmentação ficou assim, né? Com apenas 2 iterações. Já deu um bom resultado, né? Simplificou bastante a imagem. Aqui eu queria mostrar funcionando isso aqui, mas não vai dar, né? Tá bom. Beleza, então. Obrigado, João. Isso aqui é o Motion Track, né? Seria a aplicação prática. Depois tu pode me mandar esse vídeo, se tu quiser. Tá no código que eu mandei, tá, professor? Ele gera. Tá. Só rodar o código. Tá bom, obrigado. Agora, gente, Marlison e Leandro, vocês podem me contactar amanhã, porque agora eu tenho reunião 9 até 10. Então, eu não vou estar disponível nesse tempo mais. Se vocês querem amanhã, ou depois de 10 horas hoje, vocês que sabem. Amanhã vocês podem me mandar mensagem, então a gente discute mais. Mas obrigado, pessoas. Estou com uma reunião marcada agora. Depois, Marlison e Leandro, forte, por favor, tá bom? Tudo bem. Quando é que vai ser? A gente combina então amanhã pelo telefone. Você me manda imagem amanhã. Você me manda mensagem amanhã, por favor, tá bom? Obrigado. Pode ser mais 8 horas. Pessoas. Obrigado. Falou. Ok, obrigado. Tchau. Obrigado. E aí, pessoal? Deu na conta, hein? Errei, né, cara? Puta, eu não que consegui zebra, falar né? com ele, ele correu. Eu quero saber como é que eu vou fazer pra... Rapaz, eu mandei o meu. Tá gravando, hein? Tá gravando ainda, né? Eu mandei hoje no... Ainda tá. Peraí, rapaz, deixa eu parar a gravação aqui. Seu Vicente tá na linha. Pra vocês ficarem à vontade. Peraí.